Um obelisco é um monumento de pedra monolítico cujos 4 lados, que geralmente carregam inscrições, afinam-se suavemente em uma pirâmide no topo. Essas hastes maciças e pontiagudas de granito polido costumavam ser tampadas com ouro. Seu tamanho, sem dúvida, os tornava extremamente difíceis de mover e aumentar. O verdadeiro propósito destes obeliscos poderia ter sido atuar como antenas para receber e transmitir energia ou outros sinais, como os sinais de rádio. Além disso, também questionamos como os antigos egípcios cortavam estas pedras enormes e as erguiam. Fique conosco, pois neste vídeo vamos entrar neste mundo misterioso da construção destes enormes pilares. Meu nome é Fábio Luciano, e sejam todos muito bem-vindos ao canal Incrível História. Obeliscos de egípcios dinásticos. Os egípcios dinásticos, porém, os usavam para diversos fins, principalmente como monumentos. Os egípcios dinásticos, que haviam perdido a ciência subjacente, às vezes moviam vários obeliscos de seus locais originais, atualmente desconhecidos, e os colocavam como monumentos em templos em Karnak, Heliópolis e alguns outros lugares. Em alguns locais, como Karnak, parece que os obeliscos já estavam de pé quando os imensos templos com suas paredes e colunas maciças foram construídos ao redor deles. Normalmente, os egípcios dinásticos erigiam 2 obeliscos na frente dos templos. Existem exceções, como o obelisco de Hatshepsut, no templo de Karnak, e o obelisco inacabado, que não parece ter um gêmeo. No entanto, sem dúvida, os egípcios dinásticos esculpiram e ergueram alguns dos obeliscos menores. Os obeliscos maiores provavelmente já haviam caído, ou talvez ainda estivessem no lugar, e então reutilizados durante os tempos dinásticos. Se os antigos egípcios tinham a tecnologia para extrair, transportar e erguer enormes obeliscos, ainda é um debate muito sério hoje. Embora obeliscos enormes e eretos sejam um fato arqueológico simples, como eles chegaram onde estão é um grande mistério. Ainda inexplicadas estão as seguintes questões: como os obeliscos foram extraídos? Como os obeliscos foram removidos da pedreira e transportados? Como os obeliscos foram movidos para os navios e depois removidos? Como os obeliscos foram transportados para o local da ereção? Como os obeliscos foram erguidos? Qual era o propósito dos obeliscos, uma vez que era um esforço tremendo fazer todas as opções acima? Embora suposições razoáveis e teorias lógicas tenham sido apresentadas para algumas dessas questões quanto às técnicas exatas empregadas e vários outros elementos misteriosos permanecem. Explicações como as avançadas por alguns teóricos sobre o uso de bolas de pedra, rolos e serras de cobre endurecido têm seus problemas. Pedreira de um obelisco. Hoje, os pedreiros cortam e esculpem granito usando serras com lâminas de diamante e cinzéis de aço endurecido. A perfuração ultrassônica também é usada. Os egiptólogos modernos presumem que os pedreiros egípcios não possuíam essas ferramentas modernas. Como eles extraíram e cortaram linhas tão nítidas em seus obeliscos e outras estátuas monumentais? A extração, transporte e levantamento de blocos gigantescos de pedra tem sido um mistério duradouro, que trouxe à tona muitas teorias fascinantes, das muito simples às muito complexas. Até mesmo o levantamento de obeliscos representa um grande mistério e os arqueólogos tradicionais tiveram que admitir que não sabem realmente como os obeliscos foram colocados no lugar, nem exatamente como foram extraídos. Em março de 1999, a equipe de documentários da TV Nova foi ao Egito para produzir um programa especial sobre obeliscos intitulado Obelisco do Faraó. A equipe de documentários trouxe um especialista em ferramentas antigas para descobrir como os antigos egípcios extraíam enormes pedaços de granito para seus obeliscos. Nova viajou para uma antiga pedreira em Aswan, localizada a 440 milhas, 708 quilômetros, ao sul do Cairo. Foi aqui que os antigos egípcios encontraram muitas das enormes pedras de granito que usavam em seus monumentos e estátuas. Uma das pedras mais famosas deixadas para trás é o obelisco inacabado, mais de 2 vezes o tamanho de qualquer obelisco conhecido já erguido. Os pedreiros aparentemente abandonaram o obelisco quando fraturas apareceram em seus lados. No entanto, a pedra, ainda presa à rocha, dá pistas importantes de como os antigos podem ter extraído o granito. No documentário, o arqueólogo Mark Lehner, um membro-chave da expedição, agacha-se em uma trincheira de granito que percorre um dos lados do obelisco inacabado. Lehner segura um pedaço de dolerita semelhante ao tipo que ele e outros acreditam que os pedreiros egípcios usaram para abrir a trincheira ao redor das bordas do obelisco.
Eles provavelmente então levantaram o pó de granito pulverizado das trincheiras com cestos. É teorizado que os trabalhadores batiam embaixo do obelisco até que o monumento ficasse apoiado em uma lombada fina. Os arqueólogos sabem que os antigos egípcios tinham a habilidade de forjar ferramentas de bronze e cobre. No documentário, o pedreiro Roger Hopkins pega um cinzel de cobre, que funciona bem para esculpir arenito e rocha calcária, para ver se consegue esculpir granito. Estamos perdendo muito metal e muito pouca pedra está caindo, observa Hopkins, o que dificilmente era o resultado desejado. O experimento simples de Hopkins deixa isso muito claro. Os egípcios precisavam de ferramentas melhores do que bronze macio e cinzéis de cobre para esculpir o granito. A nova então trouxe Deres Stokes, que quando jovem, era obcecado pelos egípcios. Nos últimos 20 anos, esse especialista em ferramentas antigas recriava ferramentas que os egípcios poderiam ter usado. Ele acredita que os egípcios foram capazes de cortar e esculpir granito adicionando uma pitada de um dos materiais mais comuns do Egito, areia. Vamos colocar areia dentro da ranhura e colocar a serra no topo da areia, diz Stokes. Então vamos deixar a areia fazer o corte. O peso da serra de cobre esfregou os cristais de areia, que são duros como o granito, contra a pedra. Um sulco logo apareceu no granito. Estava claro que essa técnica funcionava bem e poderia ter sido usada pelos antigos egípcios. Pode muito bem ser assim que os trabalhadores egípcios conseguiram cortar granito com serras de cobre com a adição de um pouco de areia abrasiva. Claro, se assim foi feito, deve ter sido um trabalho lento e árduo, mas poderia ser feito. Os experimentos de Stokes esmagaram as várias especulações sobre os antigos egípcios possuindo ferramentas superduras ou sendo capazes de amolecer pedras. Reciclagem de obeliscos nos tempos egípcios. O Egito como civilização durou muitos milhares de anos. Comparado à civilização ocidental moderna, com apenas algumas centenas de anos, o Egito antigo tem literalmente milhares de anos de história. Se diz que o início do Egito remonta ao rei Escorpião, e ao rei conhecido como Namé. Acredita-se que essa época seja em torno de 3150 a.C. Conhecido como período arcaico, costuma-se dizer que durou até o início do período dinástico, começando em 3050 a.C. O início do período dinástico começou com o primeiro faraó histórico chamado Menes, a quem se atribui a unificação do Alto e do Baixo Egito. Ele foi seguido pelos faraós Arra, Djer, Djet e Den. O início do período dinástico terminou por volta de 2575 a.C., e o Império Antigo começou. As pirâmides são consideradas pelos principais egiptólogos como tendo sido construídas nesta época. O Império do Meio começa por volta de 2040 a.C., e o Império Novo, que incluiu os reinados de Akhenaton, Nefertiti e Tutankhamon, começou em 1550 a.C., terminando em 1070 a.C. A antiga cultura egípcia terminou basicamente em 343 a.C. com sua conquista pela Pérsia. Alexandre o Grande conquistou o Egito em 332 a.C., iniciando o período greco-romano. Olhando para os obeliscos e sua antiguidade, podemos dizer que os obeliscos existiam na terra do Egito antes do rei Escorpião, que é de 3150 a.C. A alegação do autor atual é que eles de fato existiam antes dessa época, assim como a esfinge e as pirâmides. Na verdade, os obeliscos, junto com várias estruturas megalíticas como as pirâmides, o Templo do Vale de Chefre e o Osirion, podem muito bem ser de uma época muitos milhares de anos antes do início atualmente aceito do Egito dinástico e pré-dinástico. A teoria apresentada aqui é que essas estruturas têm mais de 10.000 anos e foram ocupadas e reutilizadas pelos egípcios dinásticos. Obelisco inacabado enigmático em Aswan. Aswan é a capital da governadoria, no sudeste do Egito. Cerca de 708 km a sudeste do Cairo, está na margem leste do rio Nilo, cerca de 9,6 km ao norte da primeira catarata. A população aumentou como resultado da construção da barragem de Aswan. Cerca de 13 km ao sul da cidade, a barragem estimulou o desenvolvimento na área. Existem especulações de que uma possível antiga represa na primeira catarata do Nilo também forneceu energia para uma antiga usina nas proximidades de Aswan. Tal usina hidrelétrica, com enrolamentos e cabos de cobre, como existem nas usinas de hoje, poderia ter existido no Egito por volta de 12.000 a.C. Um sistema hidrelétrico completo pode ter sido criado. Sabemos que metais em desuso,
enferrujam e oxidam em apenas algumas centenas de anos. Durante esse tempo, a extração de tipo moderno ocorria teoricamente nas pedreiras de Asfa. E se diz que obeliscos gigantes foram extraídos, incluindo o obelisco inacabado rachado. Também extraídos teriam sido os blocos de pedra para Osirion em Abidos. Este local megalítico, meio subaquático em um pântano, é considerado por muitos egiptólogos como tendo mais de 10.000 anos, e foi construído com blocos perfeitamente cortados de granito pesando 100 toneladas ou mais. No limite das pedreiras de granito do norte de Asfa, separadas da rocha mais no lugar, está o que teria sido o maior obelisco do Egito. Como ela rachou antes que os pedreiros pudessem levantá-la de seu lugar e transportá-la para o Nilo, é possível acompanhar os detalhes da arte dos pedreiros ancestrais. Diz John Anthony West, o egiptólogo autor dos livros Serpente do Céu, e também o livro A Chave do Viajante para o Egito Antigo, ele diz o seguinte sobre o obelisco inacabado. Trincheiras foram abertas em todo o monólito, e o próximo passo seria escavá-lo e sustentá-lo conforme o trabalho progredia. Nesse ponto, ou o vasto pedaço áspero de pedra teria sido retirado de alguma forma de sua trincheira, ou toda a parede de granito de Nineside que agora o envolve teria sido cortada e estaria pronta para começar sua jornada de vários quilômetros para o rio, e a longa cavalgada até o destino, que permanece desconhecido, pois é o faraó responsável por ordená-lo. Pensa-se que pode ter sido cortado para Hatshepsut. É possível que o trabalho no obelisco inacabado tenha começado muito antes da época de Hatshepsut, e também o obelisco gigante que recebeu seu nome em Karnak. Estes podem ser alguns dos cristais gigantes da Atlântida que ainda estão por aí, usados continuamente. Alguns ainda estão inacabados em sua antiga pedreira, uma pedreira que pode ter mais de 10.000 anos. Alguns já estavam de pé quando a história registrada começou, como Osirion, a Esfinge, e as pirâmides de Gizé. Alguns foram movidos e erigidos novamente pelos egípcios dinásticos, frequentemente para serem movidos e erigidos novamente pelos romanos. Como o propósito original dessas torres foi perdido, a adoração de seu poder começou. Quando possível, eles foram transferidos para novos templos que estavam sendo construídos para eles. Caso contrário, eles eram muito grandes para mover e erguer. Quais ferramentas foram usadas para cortar estas enormes pedras? Christopher Dunn, em seu livro Tecnologias Perdidas do Antigo Egito, tem um capítulo inteiro intitulado Na Sombra de um Obelisco. Neste capítulo, ele discute as incisões profundas esculpidas em alguns obeliscos e a dificuldade de fazê-las sem ferramentas elétricas. Ele também discute o tipo de maquinário necessário para esculpir um obelisco. Diz Dunn, não existem ferramentas ou máquinas sobreviventes que possam ter produzido este trabalho. Aqueles que sobrevivem são incapazes de tal precisão, principalmente em escala industrial. Existem algumas teorias sobre como as pirâmides do Egito foram construídas, mas a teoria convencional aceita de cinzéis de cobre e pedra ou martelos de madeira simplesmente não se sustenta porque tal tecnologia não pode reproduzir os resultados que vemos. Além disso, como essa resposta não é suficiente, ela convida a soluções não convencionais. No entanto, isso não é ouvido pelo público em geral, que conhece apenas as teorias convencionais que todas as crianças aprendem na escola e que o público vê no Discovery Channel e no PBS quando os métodos de fabricação dos antigos egípcios são discutidos. Em tais programas, cinzéis de cobre e marteladores de pedra, por mais rudes que sejam, não são postulados como um método possível de fabricação. Sua existência no registro arqueológico é apresentada como prova de que tais ferramentas foram usadas para produzir os megálitos monumentais que pontilham a paisagem egípcia. Obeliscos são um excelente exemplo do que uma tecnologia tão crua deveria ter alcançado. É importante fornecer uma descrição tão precisa quanto possível das características dos relevos rebaixados nos obeliscos egípcios, a fim de julgar se as tentativas modernas de mostrar como eles foram criados satisfazem as evidências. Como já havíamos falado anteriormente, no documentário da PBS, Obeliscos, Os Segredos dos Impérios Perdidos, por Roger Hopkins, um pedreiro que participou da realização deste documentário como consultor e testemunha especialista, discute os relevos com o egiptólogo Mark Lehner, e ele afirma que sua técnica é incapaz de cortar a rocha com eficiência. Não desanimado pela opinião do especialista de Hopkins, Mark Lehner pega um dolerite e demonstra sua teoria de como os antigos egípcios desbastaram grandes hieróglifos usando. Depois de bater por 1 hora, ele declara o seguinte: estou convencido de que com sua habilidade, sua relação com a pedra e muito tempo e paciência, é assim que esculpiram os detalhes finos como os hieróglifos no obelisco. Para seu crédito,
Leiner admite que seus esforços ficaram aquém da qualidade do trabalho antigo sobre as formas mais simples, e Leiner diz o seguinte a respeito. O símbolo de Ra, ou o Sol. Seus esforços produziram um relevo muito raso e áspero em comparação com os perfis originais lisos e perfeitos que são entalhados com quase 1 polegada de profundidade. Dan então volta sua atenção para a escavação do obelisco inacabado em Aswan. Esse grande pedaço de granito vermelho, semelhante ao riolito encontrado na pedreira de Ollantaytambo, no Peru, pesa, se tivesse sido extraído, cerca de 1.168 toneladas. Dan discute o suposto motivo do abandono do trabalho no obelisco, e diz o seguinte a respeito. Uma rachadura foi descoberta na rocha durante a extração e, portanto, todo o trabalho foi interrompido. Mas Dan se pergunta por que tanto esforço seria despendido neste gigantesco bloco de granito e então repentinamente interrompido, muito parecido com o trabalho na pedreira em Ollantaytambo. Ele diz que o obelisco poderia ter sido cortado em blocos menores para serem usados em estátuas ou em blocos de construção maiores, mas isso nunca foi feito. Dan diz o seguinte. Por que o obelisco foi abandonado provavelmente sempre será um mistério. Não há registros que nos digam que os trabalhadores da pedreira gastaram uma enorme quantidade de recursos no granito e encontraram uma rachadura, então pegaram suas ferramentas e foram martelar em outro lugar. Podemos especular que todo o trabalho terminou enquanto o obelisco estava sendo escavado por causa de um evento cataclísmico que perturbou a civilização egípcia. Todas as pedreiras terminaram em Aswan e em outros lugares, e não foram retomadas até que os romanos controlassem o país no 1º século a.C. Na verdade, o obelisco inacabado pode ser o último artefato a ser extraído no Antigo Egito, e, como tal, representaria o que há de mais moderno na extração e movimentação de grandes objetos, apesar de não ter sido movido. Dan diz que percebeu que o obelisco inacabado tinha uma trincheira profunda, com estrias circulares incomuns visíveis na trincheira, de onde o granito foi removido ao redor do obelisco. O que ele notou foram cortes verticais na rocha com estrias horizontais nos cortes verticais. Em última análise, ele presumiu que fosse obra de uma furadeira com cinta abrasiva e uma broca que era uma mega máquina, que mergulhou na rocha, acortando e removendo rocha. Ele seria constantemente puxado para fora da trincheira e reinserido na rocha, seja para tornar o buraco atual mais profundo ou para iniciar um novo corte na rocha. Essa mega máquina era uma ferramenta elétrica tão avançada quanto qualquer outra disponível hoje, afirma Dan, e algo parecido deve ter sido usado na escavação do obelisco. O que vocês acham de tudo isso? Estas enormes estruturas foram feitas com ferramentas convencionais. Ou foi uma tecnologia super avançada perdida no tempo há milhares de anos que deu origem a estes magníficos monumentos? Diga tudo o que você acredita nos comentários. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Estamos deixando uma super playlist sobre fatos históricos do Egito no canto esquerdo do vídeo. A todos um grande abraço e até os próximos vídeos.